Olá, meus amigos, minhas amigas, boa noite para todos nós. Sejam bem-vindos a mais um estudo aqui pelo Paulo de Tarso, transmitido, registrado em nosso canal aí no YouTube. Boa noite para todos que estamos aqui. Hoje temos duas companheiras novas, sejam muito bem-vindas ao nosso estudo. Fiquem à vontade aí para participar. E que Jesus, então, possa inspirar-nos mais uma vez em nossas reflexões em torno de uma passagem na qual já temos aqui nos dedicado, para a qual já temos nos dedicado há algumas semanas. Passagem essa que se encontra no Evangelho de João, na primeira carta de João, capítulo de número 4, item, ou versículos de número 1 até 6. O que está dito? Vamos lá. A gente trabalhou na semana passada o versículo de número 4, em que está dito: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a versão de João Ferreira de Almeida. E na tradução de hoje, versão de João Ferreira de Almeida, o versículo de hoje, versículo 5, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Alguém tem outra tradução aí? Qual que é a tradução aí? É a Thompson, mas é a mesma do João Ferreira. Tá igual? Hoje nós não temos o da Bíblia de Jerusalém aqui, né, para nos ajudar? Acho que é King James. King James. Eu acho que é atualizada, muda um pouquinho. Tá similar, né? Como tá? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Maravilha. Aí ele define diretamente, né, os falsos profetas, ele deixa claro, enquanto aqui ele deixa apenas já os tendes vencido, então pressupõe que a gente entenda, falando dos falsos profetas ou dos espíritos complicados, né, com os quais temos lidado aí desde o início da passagem. Então, só para recapitular aqui, fazer um breve apanhado do que nós estudamos na semana passada, quais foram os principais pontos que a gente comentou para a gente conectar com o versículo de hoje, né, que vai ser uma espécie de contraponto do versículo anterior, no qual foi dito, né, filhinhos, sois de Deus. Então, a gente trabalhou bem essa ideia do sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. O que foram os principais pontos que nós trabalhamos? Quem se recorda? A gente primeiro focou na questão aqui dos sois de Deus. A gente até leu uma mensagem de Emmanuel, que comenta o versículo 6, mas a gente antecipou ela para o versículo 4, porque ela diz, ou ela tem por título justamente, somos de Deus. E aí a gente foi falando que essa reflexão em torno dos sois de Deus, ela nos remete a algumas considerações muito importantes para a nossa trajetória. Por exemplo, uma reflexão sobre a nossa origem, sobre a nossa natureza, sobre a nossa destinação. Então, entender que eu sou de Deus, no fundo, me leva a entender de onde vim, no fundo, me leva a entender qual a minha natureza, portanto, os potenciais que jazem em mim. E a criatura, no estado de ignorância, não reconhece que tem esses potenciais, porque ela se identifica excessivamente com a matéria, desconhece a sua natureza íntima e profunda, portanto, não desenvolve os potenciais porque não os julga ter. Mas a partir do momento que ela entende que é de origem divina, que está destinada a um futuro, a um porvir sublime e divino, então ela começa a ter mais atenção para com esses potenciais, para com esses valores, enfim. E falamos também sobre a questão da destinação, falamos do vínculo que passa a existir, então, sois de Deus, denota também um vínculo que a criatura vai aprendendo a construir, a consolidar cada vez mais com o Criador da vida, ou seja, ele me criou, reflito em algum grau a sua natureza, né? Fomos feitos à imagem e semelhança, no sentido de que o que nele é supremo, em nós é relativo. Então, Deus é a justiça, nós podemos ser justos. Deus é a bondade, nós podemos ser bons.
Deus é a virtude, nós podemos ser virtuosos. Então, a criatura vai refletir essa imagem e semelhança de Deus. Deus é a inteligência suprema, nós somos os seres inteligentes da criação. Então, não só a minha natureza tem uma correlação com a natureza divina, mas também existe uma relação pessoal a partir do Deus que é apresentado por Jesus. Não é simplesmente uma inteligência suprema que tudo estabeleceu, as suas leis, a criação, e simplesmente fica à parte de tudo isso. Não intervém, não age diretamente na criação. Pelo contrário, na visão cristã de Deus, que o Espiritismo vai expandir ainda mais, né, explicar, desdobrar, existe uma providência divina, ou seja, Deus atua. Deus atua por meio dos espíritos que já se elevaram a um patamar de mais sintonia com Ele. Então, os espíritos superiores, os espíritos puros, são por excelência os agentes de Deus, mas mesmo nós, no estágio ainda tão imperfeito, quando nos elevamos, quando sintonizamos com o bem, acabamos agindo em nome dele, acabamos sendo instrumentos dele para alcançar outras criaturas. Como diz Emmanuel, Deus visita a criatura pela própria criatura. Então, ele vai, por meio da sua providência, das circunstâncias, da atuação dos espíritos em seu nome, intervindo no sentido de ajudar os seus filhos nos processos evolutivos, sem nunca tolhê-los das escolhas, né? Claro que o livre-arbítrio é gradativo à medida que se evolui, mas Deus, ele também vai ajudando-nos a direcionar o nosso livre-arbítrio, por meio das circunstâncias que vai nos propondo, por meio dos emissários que nos envia. O simples fato do Cristo ter vindo, do Espiritismo ter vindo, representa uma providência divina atuando para ajudar a humanidade a progredir. Não fosse isso, a gente demoraria muito, mas muito mais tempo para alcançar certos patamares por conta própria, sem a vinda de espíritos mais superiores. Então, tudo isso a gente relacionou aqui, associou ao sois de Deus. E falamos justamente que esse vínculo com o Criador, essa compreensão da nossa natureza, da nossa origem, da nossa destinação, tudo isso são recursos fundamentais para que o espírito construa em si uma fortaleza, uma resiliência, uma capacidade de vencer os arrastamentos desses aqui que ele fala. Já os tendes vencido. Quem? Os que os arrastam, ou nos arrastam para a materialidade, para a manutenção das ilusões, dos vícios e tal. O espírito só consegue sair desse círculo vicioso de ignorância, de escravidão às paixões, à medida que reflete sobre si, identifica melhor o que é, para onde vai, o que são as leis divinas, à medida que ele sente mais, cada vez mais no seu âmago, esse Deus a chamá-lo ao progresso. Ele começa a ansiar por isso. E então ele vai tendo forças para não mais ceder às tentações, para não mais se conduzir conforme os moldes e os modelos do mundo aos quais estava acostumado há séculos, há milênios. Então, já os tendes vencido. E aí a gente arrematou, então, justamente falando disso, que é o finalzinho aqui do versículo. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Ou seja, só quando o espírito consegue desenvolver uma vida interior que prepondere, predomine sobre os arrastamentos do mundo, é que ele, enfim, consegue ir saindo desse estado, como diz Emmanuel, desse círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Ele viveu por muitas e muitas encarnações, recapitulando somente. Do gozo ao sofrimento, do sofrimento ao seu erguimento para cair de novo pelo gozo, pelos excessos, no sofrimento. Ele ficava naquele círculo vicioso. A partir do momento em que ele começa a cultivar vida interior, na forma de conhecimento, na forma de oração, na forma de contato e sintonia com a espiritualidade, né? pelas vias da mediunidade, seja ela ostensiva ou não, na medida em que ele vai renovando os sentimentos a partir da proposta de serviço que ele abraça com Jesus, isso é vida interior que começa a florescer, a abundar, a desenvolver-se. E ela então passa a transbordar, a predominar sobre as circunstâncias e injunções exteriores. Quem não tem vida interior é escravo das circunstâncias exteriores. A gente citou até Guimarães Rosa. Ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Isso se faz, até uma outra frase do Guimarães também, que vem complementar a que nós falamos semana passada, né?
Ele fala, ou você governa o bendito sertão, ou o maldito sertão te governa. Mas ele fala também que para a gente tomar conta do sertão, é preciso fazê-lo portas adentro de nós mesmos, né? Como é que ele fala? Agora fugiu exatamente o estilo dele, o jeitinho dele falar, mas é algo tipo assim, só se governa o sertão tomando conta dele adentro. Então é como se ele dissesse, olha, a única maneira de você não ser escravo do sertão é tomando conta do seu sertão adentro, né? Portas adentro de você. Descobrir esse sertão. Até interessante pensar a etimologia da própria palavra sertão, né? Esse sertão, algo relacionado ao ser. Então, só se governa o sertão tomando conta dele adentro, conhecendo-se, desenvolvendo, né, essa vida interior. Então, resumidamente, aqui em linhas gerais, até para as meninas que estão chegando hoje, foi o que nós comentamos aqui no versículo 4. E aí, compete-nos hoje conversar, meditar a respeito daquele que é uma espécie de antítese do versículo 4. Então, do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. E aí, quem quer começar? Estava falando antes de conexão, da nossa conexão com o Criador. E aqui a gente vê uma conexão também. Sim. Mas uma conexão aí diferente. Então me veio muita questão de sintonia. E também estava lembrando da passagem do pastor e das ovelhas. Daquele que reconhece a voz do pastor. Então, ali eu vou reconhecer. Então, a gente pode ouvir muitas coisas do mundo. Mas a gente, se já tem Deus falando mais alto, a gente deixa de lado, como você mencionou. Por outro lado, se ainda habita em mim essa voz do falso profeta, ela acaba se conectando com isso. Muito bom, Fer, para a gente começar aqui a reflexão, inclusive esse ponto final que você trouxe, né? Se o falso profeta ainda habita em mim, estabelece uma ressonância e a voz dos falsos profetas lá fora se torna muito mais sedutora, porque encontra esse eco e essa ressonância, né? A gente até comentou isso quando falávamos lá dos falsos profetas, numa mensagem de Emmanuel, quando ele diz que a ascendência dos falsos profetas sobre nós está na medida da falsidade que ainda albergamos em nossa própria alma. Então, o que eles sugestionam e que parece para nós, assim, às vezes tão irresistível, é porque ainda encontra muito eco e muita ressonância, a pedir de nós, portanto, uma profunda atenção quanto às tentações, né, quanto a esses arrastamentos, para, entre as muitas vozes que o mundo apresenta, sabermos identificar a voz do bom pastor no meio delas, como o caso das ovelhas que a Fer está citando, né? Jesus diz no Evangelho de João, capítulo de número 10, em que ele trata do bom pastor, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas, dentre todas as vozes, as ovelhas do Cristo, ou seja, os espíritos que já criaram relação, intimidade com ele, são aqueles que, entre as tantas vozes, convites e chamamentos que todos os dias chegam até nós, de encarnados e desencarnados, a criatura já fez o ouvido mais aguçado, mais preparado para identificar, olha, isso aqui vem do Cristo, isso aqui vem do mundo, né? Vem das ilusões do mundo. Então, tudo vai girar em torno dessa questão da sintonia ou da associação, que é aquele capítulo, né, do Pensamento e Vida, sobre o qual a gente conversou tanto aqui em nossos estudos. E aí a gente vai se debruçar um pouco mais até sobre essa palavrinha mundo, né? O que ela quer significar aqui nesse contexto. Mas antes, diga lá, Edith. É rapidinho, é que você comentou a passagem do sertão e você comentou a maneira diferente como ele se expressa e ele fala assim, a gente tem de sair do sertão, mas só se sai do sertão tomando conta dele adentro. É só para trazer a expressão que você mencionou. Excelente, querida. Muito obrigado, viu, pela contribuição. Era exatamente essa mesmo. Ou seja, a maneira de eu sair do sertão, no sentido aqui de me libertar dessa injunção escravizadora das circunstâncias externas, é justamente tomando conta dele adentro. Enquanto não tomo conta dele adentro, isto é, enquanto não governo as minhas emoções, enquanto não me conheço, enquanto não medito sobre o que busco, enquanto não sei para onde estou indo, a vida me leva.
A vida, o vento, a circunstância me leva. A partir do momento que eu tenho um norte, é que eu sei, então, manobrar conforme o vento. Não é assim que os primeiros que se lançaram ao mar faziam? Eles nem sempre tinham o vento no sentido, na direção, melhor dizendo, de onde estavam indo. Às vezes o vento estava em direção diferente, com uma angulação. Mas o que eles faziam? Então, vamos ajustar a vela, né? Eu vou aproveitar o vento, não para seguir na direção que ele me apresenta, mas para seguir na direção que eu preciso ir. Então, eu me adequo para fazer com que o vento a 45 graus seja utilizado para eu ir no sentido, na direção para a qual eu estava indo. Então, isso é o que o Espírito vai fazendo a partir do momento que assume o leme da sua existência. Diga lá. Não, eu ia falar que o falso profeta, ele é falso, mas ele é profeta. Então, ele tem conhecimento da lei e das profecias, só que ele não tem o sentimento para assimilar. Eu queria fazer uma comparação com os espíritas, não é? Muitos espíritos confrades nossos, eles têm conhecimento da doutrina, têm até excelentes os seus consultores e tal, mas não conseguem, quer dizer, eles entram para a doutrina espírita, mas não conseguem assimilar o sentimento, a essência da moral espírita, não é melhor, a essência da mensagem que Kardec, que os espíritos superiores nos transmitem. Eles estudam, lê, que gostaria de realmente ser um excelente, mas não consegue ser um bom espírita. Acaba sendo um falso espírita, tipo falso profeta. Quer dizer, tem conhecimento, mas não consegue aplicar, não consegue esse trabalho justamente de vencer o homem velho, né? Quer dizer, fazer com que o homem velho se dilua diante do conhecimento da verdade, da doutrina, né? Das informações, fortalecer o homem novo, né? Mas ele não consegue. Conforme a própria definição que a gente trabalhou quando estávamos detidos mais nessa questão dos falsos profetas, a questão lá 624 do Livro dos Espíritos, quando Kardec define quais os caracteres do verdadeiro profeta. E a gente viu um homem de bem, inspirado por Deus e tal, que a sua atuação, ela vai refletir, ela vai apresentar para as vidas ao seu redor um modelo de vivência que se harmonize com o proposto pela lei divina. Toda vez que, por palavras ou ações, nossa contribuição para a vida, o que nós lançamos a outras vidas, esteja em dissonância com isso, a gente tem algum grau de falso profetismo. Claro que o falso profeta, aqui no contexto das Escrituras, ele será entendido mais diretamente como aquele em que há intenção de desviar. Muitas vezes a gente age equivocadamente, não necessariamente com a intenção de desviar. Foi o que a gente falou muito aqui quando tratamos do Satanás, quando tratamos, né, do Lúcifer, quando tratamos aqui do anticristo, que seria o antimodelo. A gente falou, olha, nós muitas vezes agimos de maneira contrária ao modelo proposto. Então, a gente tem algum grau de Satanás, né, de diabo aí. Mas, mais propriamente, serão configurados ou receberão essa alcunha aqueles espíritos em que ainda exista a intenção de assim fazer, ou seja, de voluntariamente, de espontaneamente criar barreiras ao progresso da verdade e do bem no mundo. Esses ainda obram contra o Cristo. Então, são um antimodelo ante o modelo que nos está proposto. E os espíritos dizem que a intenção é tudo, né? A intenção conta muito, né? A intenção conta muito em tudo. A gente ainda tem as quedas, porque a gente está no caminho, né? Ainda não chegamos. Então, é normal que isso, porque fica uma luta conosco mesmo, para a gente tenta não errar, não fazer, mas não no grau de saber que está prejudicando alguém de propósito. A gente está errando ainda porque, não para prejudicar, mas porque a gente ainda não consegue, porque a gente está aprendendo, está no caminho, mas não somos perfeitos, então é normal que a gente ainda tenha quedas, né? Essa é uma... não é uma afronta direta. Essa é uma reflexão importante, porque, assim, dentro das quedas, a gente tem que, de certo modo, estudá-las. Isso é parte também do conhece-te a ti mesmo, né? Por isso que quando tem as quedas, a gente fica tão triste com a gente mesmo, né? Porque eu já sabia isso, não era mais para acontecer. Então, aí você tocou num ponto importante, ou seja, por que a gente está falando aqui desse estudo das quedas? Porque existirão aquelas
que, de certo modo, são quedas oriundas do processo mesmo de aprendizagem, em que ainda não fomos ali tão resistentes a uma tentação, uma experiência nova que surgiu, um teste que até então não tínhamos passado, né, mais desafiador e tal e tal. Agora, existem outras tantas quedas que são quedas de uma natureza já reiterada, né, voluntariamente cultivadas, digamos assim. E essas quedas são aquelas para as quais a gente precisa estar mais atento. Eu me lembro de uma mensagem de Emmanuel que eu acho que ele resume isso de maneira muito interessante. Ele está falando desse processo em que muitas vezes ainda vamos cair e nos arrependeremos, e ele fala que o arrependimento é um bom sinal, porque é um reconhecimento de que um caminho errado foi tomado, de uma postura infeliz. Então ele fala que por muito tempo ainda teremos a companhia do arrependimento, mas que o arrepender-se a toda hora é sinal de teimosia e viciação. Então, o que Emmanuel está dizendo? Uma coisa é arrepender-se 1, 2 vezes em torno de um ponto, de uma questão ali que você está tendo dificuldade. Outra coisa é você a todo tempo estar arrependendo-se em torno daquele mesmo ponto. Se o arrependimento em torno de um mesmo ponto está ficando muito frequente, é sinal de que em torno daquele ponto teve ali uma estagnação que vai precisar de mais atenção de nossa parte, de mais firmeza na resolução daquela questão, né, daquele conflito. Então, o arrepender-se, diz Emmanuel, é natural, mas o arrepender-se a toda hora em torno da mesma questão é sinal de teimosia e de viciação. Então, por isso que a gente precisa fazer esse estudo das quedas, levando em consideração o que a gente já alcançou. A gente passa a ter o prazer de arrepender-se, né? Vira um hábito, né? Arrependimento e gosta do arrependimento. Fica sempre arrependido e nunca se propõe a avançar. E sofre, né? E sofre. Porque o arrependimento judia, digamos assim, do próprio espírito, né? É uma sensação muito Insatisfeito, né? Pra angustiosa. gente mesmo, né? O que dói mais é o que vem depois dele, né? Que é a culpa. Que aí é o sinal realmente mais complicado que propriamente o arrepender-se. O arrepender-se, ele é o sinal de um lampejo de consciência. Metanoia, expansão do pensamento. É literalmente a palavra no grego, metanoia, traduzida por arrepender-se. Então, um lampejo de consciência, mas o arrependimento mantido, que não redunda em regeneração, ele deságua no pântano da culpa, que geralmente é estagnação, cristalização. E o mundo aqui? A que ele se refere? Uma questão para você. O mundo é um problema? Porque lendo aqui parece que é, não é? Sim. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo usou... Da materialidade, da parte mais densa. Vamos lá, João 17, só para incrementar a pergunta para vocês. João 17, a bonita oração de Jesus pelos discípulos, versículos 14 e 16. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Aí mais adiante, no versículo 16, não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aí? É a matéria, a materialidade, mas... Bem importante essa diferença que você fez. A matéria a gente já viu aqui que não é um problema, a materialidade é um problema. Porque o mundo aqui vai representar o quê? A Terra? A Terra é um problema? A Terra é um jardim de Deus. Oi? A Terra é um jardim de Deus. Senão nós não seríamos remetidos para cá reiteradamente, quantas vezes forem necessárias, não é? A Terra é uma escola, né? A Terra é um hospital, a Terra é o cenário da evolução. Presídio. Também, para alguns espíritos, configura-se mais como isso, um hospital. Escola, acrescentei. Ontem a gente estava lendo no estudo, de novo, aquele texto do que é a carne. Sim. E ali ele vai deixar muito claro a questão ali que o problema não está na carne. Ele coloca a carne como elemento neutro, que o atributo e responsabilidade do espírito. Sim. Então, quando a gente culpa, a culpa é porque todo mundo, né? É um pouco dessa transferência de uma responsabilidade que, na verdade, é do espírito. Maravilha. Então, diante de tudo isso que vocês nos disseram, o que é o mundo aqui propriamente? É a faixa baixa da materialidade, das vibrações. Ou seja, quando você coloca faixa baixa, você está associando isso a um modo de viver? Um padrão. Um padrão de vida?
padrão de vida, porque a vibração é resultado da vida que se leva, né? A vibração, ela é consequência, ela não é um... A vibração vai causar magnetismo. Mas ainda assim ela é consequência de uma vida que se leva. Eu só estou naquela vibração porque eu estou levando uma vida dessa maneira. Se eu viver diferente, eu não estarei mais naquela vibração. Então, o que é a ideia aqui? O que Jesus quer dizer com o mundo? Do mundo não são. Ou seja, mundo aqui significa um modus operandi, um modo de vida que é tomado pela imensa maioria das criaturas ainda na Terra. É porque poderia parecer que fala mundo, a multidão. E a multidão... No caso, ainda é. A multidão denota o quê? Um modo de vida conformado a esses padrões que regem o mundo. Em geral, a multidão se move por quê? Por conveniência, por interesse, satisfação imediata. Ela não busca questões de vida eterna, ela não está disposta ao sacrifício, ela não está tão disposta a mudanças profundas. Vide a multidão a seguir Jesus. No momento em que a conveniência já não existia mais, vira, e não só vira as costas, como até ataca. Crucifica diz que 90% da humanidade é o homem fisiológico, né? Come, dorme, se reproduz e morre. Então, muitos corações... O homem horizontal, quer dizer, não tem verticalidade, né? Como a gente comentou aqui, o termo paulino, que depois Kardec recupera, o homem carnal, né? Ou o homem material. Aqui, por exemplo, quando o irmão vai comentar um outro texto também falando sobre a carne, ele fala segundo a carne, ele começa falando assim, ó, para quem vive segundo a carne, acho que dá para transpor um pouco segundo o mundo aqui. Exatamente. Para quem vive segundo a carne, isto é, de conformidade com os impulsos inferiores. A estação de luta terrestre não é mais do que uma série de acontecimentos vazios. Aí. Então, é essa conformidade com essa maneira de viver, esse modus operandi de viver. Por que Jesus ainda usa mundo? Porque ainda é a maioria das criaturas que vivem neste mundo. No dia que a Terra for um planeta regenerado, já não vai fazer mais sentido falar assim, do mundo não são. Assim, de certo modo, sempre fará algum sentido, porque nenhuma criatura, de fato, é da experiência material. Ela está de passagem pela experiência material. Mas, pelo menos, os padrões que regerão a vida no mundo serão bem distintos dos que os que, por hora, regem. Quais são os padrões que regem a vida no mundo? Quais são os modelos ainda cultuados, buscados, invejados, almejados no mundo? São modelos de virtude? São modelos de humildade, simplicidade? Não. Hedonismo, orgulho, vaidade, futilidade, vingança, ambição, cobiça, enfim. Assim como Jesus disse que a felicidade não é deste mundo de expiações e provas, não de todos os mundos. Esse mundo viria os mundos celestes, mundos felizes, deste mundo de expiação e provas, ou seja, no estágio evolutivo que nos encontramos. Tanto que ele ainda diz, meu reino ainda não é deste mundo. Também, como a dizer que futuramente esses pilares serão trazidos para cá. Mas lembrando sempre que a matéria ela é condição temporária do espírito no processo evolutivo. Chega um momento em que ele não precisa mais de mundos materiais, como nós os entendemos. Que o mal vai até os mundos felizes. Não é? Oi? O mal vai até os mundos felizes. Nos felizes. Celestial. Nos felizes. Ele vai se diluindo. Ele vai se diluindo. Mas ainda. Nos felizes ele já tem bem pouca força, né? Vai perdendo força. Vai perdendo força. Então, eu acho que para ilustrar isso aqui, gente, a gente já entendeu a palavrinha-chave do estudo de hoje, que é mundo aqui, para, assim, a gente não construir uma ideia de que a Terra é um problema, porque às vezes a gente vê aquelas descrições, a Terra é um mundo cercado de sombras, os espíritos falam isso do lado de lá. Mas a gente comentou aqui alguns dias atrás, alguém perguntou sobre o umbral, perguntou sobre essas sombras que cercam a Terra, a gente falou, gente, isso é simplesmente um reflexo ainda da maioria das criaturas humanas, que produzem esse tipo de emanação fluídica. No dia que as mentes e os corações da Terra estiverem vibrando com a luz, com o bem, nós não teremos mais essas regiões sombrias do mundo espiritual, onde ali se congregam espíritos em sofrimento e tal. Tudo isso ainda é reflexo das escolhas das criaturas humanas em sua maioria. O Marcelo define o nosso mundo como um umbral grosso. Ele diz que nós temos um umbral grosso no mundo físico, né? É exagerado. É mais ou menos, talvez, o que ele quis dizer. O Kardec comenta quando define a Terra como sendo o purgatório.
Então, ele fala que a encarnação em si seria o purgatório, enquanto que outras doutrinas qualificam o purgatório como sendo algo fora, né, da Terra. Kardec vai dizer, não, propriamente é a Terra que é o grande purgador, no sentido de purificador dos espíritos que aqui viemos, né? Lembrando que aqui temos espíritos de todas as faixas, desde espíritos bem atrasados, na encarnação todo mundo vivendo junto, né? Espíritos bem atrasados até os espíritos sublimados que por vezes passam por aqui. Tanto não é, vamos dizer, responsabilidade do mundo em si, que o próprio Cristo encarnou aqui, Isso. e nem por isso foi contaminado pelo mundo. Pelo mundo. E disse, eu venci o mundo. Então, no livro Luz Acima, capítulo de número 7, nós temos uma mensagem, ela é meio extensa aqui, mas vamos ver como nós trabalhamos ela, chamada No Reino da Terra. Que capítulo que é? 7, Luz Acima. Então, uma mensagem do irmão X, né, Humberto de Campos. E aí, ele vai justamente fazer essa contraposição, que foi lembrada aqui, da felicidade não é deste mundo. Então, tem o reino da terra e o reino de Jesus, meu reino ainda não é deste mundo. Aqui, ele põe o título No Reino da Terra, ou seja, já nos trazendo um indicativo que é uma vida conforme o mundo, ou um reino que se baseia ainda na lógica do mundo, não na lógica do Cristo. Então, diz lá Humberto de Campos, em meio de nossas conversações referentes às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente. Então, ele está lá no mundo espiritual, conversando com um benfeitor, um orientador, que ele vai lhe contar essa história, né? Vai trazer-lhe uma reflexão. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos, em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e, com maneiras sacrílegas, aproximou-se da multidão reverente e boquiaberta. Ele está descrevendo aquele momento meio que de uma guinada, né, na história do cristianismo, quando com Constantino, pela primeira vez, o cristianismo se torna como que uma força de fato dominante, se associa à política do mundo, e dali surgiriam muitas consequências a longo prazo, infelizmente, né? Então, conta-se que, naquele contexto, um dia o diabo se fantasiou lá e veio falar com a multidão. E ele aproveitou o diabo e obsediou a esposa do Constantino e tirou a reencarnação do... Não, essa história, na verdade, não é bem assim, não. Assim, não, é uma coisa que a gente tem que ter até um cuidado, porque ela é difundida, né, como se tivesse as fontes, de fato, mas, na verdade, não tem muito bem isso, não. Temos... assim, das fontes que nós temos acesso, não é bem isso que de fato sucedeu. Então, oi? É o capítulo 7 do livro Luz Acima, chamado No Reino da Terra. Então, um dos principais do povo, assumindo áreas de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou, Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? Quais são os maiores no reino da terra? Então, conforme os padrões da terra. Ninguém conhece, né? São os menores, né? Os filhos superiores, eles pedem o anonimato, a pobreza e a fealdade, né? Então, ninguém sabe que são os maiores. Não, mas aqui ele está querendo saber maiores no reino da terra, né? Ou seja, a lógica inversa. Lógica inversa. De olhar coruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava, o rei das trevas parecia esperar a interrogação. Lançou um gesto largo à guisa de bênção e falou untuoso. Então, ele já sabia, né, as fragilidades, então ele esperava só morderem a isca para já lançar ali, fazer a amarração, né? Em verdade vos digo que os maiores do reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Vamos traçando isso aqui, traçando paralelos disso aqui com o mundo, como ele ainda funciona. Né? Em geral, o que nós vamos ver? Em posições, cargos de influência, de mando, de prestígio, criaturas que não estarão integralmente comprometidas com a verdade, mas que saberão muito habilmente vestir a mentira de belas cores, né? Alçando-se a posição de destaque do mundo, mas obviamente, do ponto de vista espiritual, bem longe. Conquistarão a glória dos cimos, quantos conseguirem o grande prêmio
das atitudes escorregadias e despistadoras. Então, manipulação, né? Relativização, distorção das coisas. Isso, assim, em cenários, por exemplo, de guerra, de disputas ideológicas, você mais vê isso. Relativizo uma coisa de cá, relativizo uma coisa de lá. Se é do meu lado, eu relativizo. Se é do outro, eu sou bem enfático, né? Então, eu vou sempre ali muito flexivelmente, muito sem qualquer solidez moral, eu vou me amoldando ao que seja de maior interesse, benefício e ganho. Eles dão um nome colorido de geopolítica. E aí dão nomes os mais pomposos, existem argumentos os mais elaborados e sofísticos para isso, mas você vê que ainda é uma lógica muito viva e presente no mundo, né? Desde instâncias altas entre nações até questões mais próximas de nós. Diga, Fer. Vai vindo muito assim a figura. Não vai ser aquela figura carrancuda, sisuda, não, é aquela figura que vem com um sorriso, que é simpática. É a maldade, mas é aquela maldade com sutileza, com refinamento. É o que a gente vinha debatendo aqui, quando conversávamos sobre o modus operandi das sombras. A gente falou assim, gente, qual que era a pior forma de perseguição? Tinha perseguição declarada, os romanos perseguindo os cristãos. Essa era dolorosa e tal, mas não era a pior. A pior foi justamente aquela que tentou entrar por dentro do cristianismo e desvirtuá-lo por dentro, em seus valores. Essa que conseguiu criar os maiores obstáculos, os maiores comprometimentos à mensagem cristã. Que é inclusive o que João está tratando aqui. Ele não está tão preocupado, pelo menos nesse momento, com as perseguições que já ocorriam em Roma, com os mártires. Ele está mais preocupado com o que está entrando na doutrina cristã, as ideias ilusórias, controversas, distorcidas que estão sendo, às vezes, aceitas ou incorporadas, né? Então, um pseudo, um cristianismo à conveniência, né? Moldado conforme os interesses. Respirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Então, é tudo um jogo de aparência. Eu quero manter uma imagem, né? Não importa tanto fidelidade, lealdade, o que importa é, conforme o jogo, eu vou mantendo ali uma capa que seja a capa mais conveniente. Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos, os que amontoarem camisas, olvidando a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Então, aqui já o egoísmo mais expresso, o interesse, né, acima de tudo, que é justamente o que nós vemos no Livro dos Espíritos. Tirados os vícios habituais, qual o sinal mais característico de imperfeição do espírito? Questão 895, se não me falha a memória. Interesse pessoal. Interesse pessoal. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias, né? Monopolizando, às vezes, a fala e tudo mais. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros, né? Os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade, tudo fazerem sem consultar a ninguém. Os maus e os perversos que apresentarem suas obras com a decência do mundo. Então, muito real, pertinente, atual, para a gente ver isso perto de nós, isso em outras instâncias, né? Escalarão eminências prodigiosas quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos. Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam o convívio deles em nova fantasia para vinganças oportunas. Os que, em absoluta compostura humana, atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. Então, às vezes a gente vê posturas ainda de criaturas com um imenso encargo perante a coletividade, que você vê realmente a ausência de escrúpulos e essa busca de eminências a todo custo, né? Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos,
os que, em lugar de amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderdes. Os que, ao invés de orar e vigiar, aceitarem como lema, defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Sem reparar os meios. Se não refletir sobre os meios, os fins a quaisquer custos. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Me lembra de Isaías, né, quando ele fala: ai dos que ao bem chamarem mal e ao mal chamarem bem. Ai daqueles que transmutam a luz em trevas e as trevas em luz. Que é bem uma figura do relativismo. Eu que defino, não, para mim isso aqui não é um mal, para mim isso aqui é um bem, porque serve aos meus interesses. E troca o doce pelo amargo, o amargo pelo doce, exatamente o que ele segue, né? Ou seja, ele está falando ali dessa relativização conforme a criatura. No fundo, é a criatura que usurpa o lugar de Deus e passa a dizer: eu defino o que é bem, eu defino o que é mal. Essa é a figura do Lúcifer. Aquele que questionou Deus, quis usurpar, né, o seu poder. Essa é a queda de Adão. Aquele que usurpou a definição que compete a Deus. Todas as nossas quedas surgem dessa relativização conforme os nossos interesses. Então, para conquistar o que eu quero, eu defino que tudo é válido. Para mim, isso é um bem, desde que me atenda. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo, menosprezarem o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e edificante. Nós estamos tendo uma imensa dificuldade nos tempos modernos, né? Com uma geração que tem imensas dificuldades de estudar, de aprofundar-se nas coisas. Em tempos de TikTok, de informação compartimentada, tão curta, rápida, mas tão superficial por isso mesmo, é quase que a cultura que se domina, né? Outro dia até um amigo estava fazendo meio que uma paródia, uma pessoa conhecida, falou: não, estão pedindo até agora, estão até pedindo agora para a gente ler livro, ver se pode. Que mundo é esse? Até estão pedindo para a gente ler livro, né? O pessoal comentando isso, como assim, né? Então, ridicularizar o estudo sério, edificante, tudo que demanda tempo, tudo que demanda sacrifício, vai sendo tratado como: temos que parar de romantizar essas coisas, etc, etc. Então, vai se construindo uma cultura, um modo de ser que não valoriza esse aprofundamento, que não valoriza a disciplina, que não valoriza a resiliência, que não valoriza a capacidade de sacrificar-se por algo nobre, por algo que seja moral, que valoriza, antes de mais nada, o eu, meu, quero agora, para ontem, imediato, né? Então, é um pouco do modus operandi do reino da terra, que ainda vigora. A troca da moral sólida pela moral líquida. Exato. A liquidez que fala o Bauman, né? Esse amor líquido, ou seja, a liquidez das próprias relações, as relações convertidas em utilitarismo. Não me serve mais, corta. Então, disso vão decorrer o quê? Velhice abandonada, né? Vai surgir disso, eutanásia e outras coisas mais, o próprio aborto, as relações tão fragilizadas, conjugalmente falando, e etc. Ou essas relações que são baseadas nesses tempos que nós temos, baseadas única e exclusivamente no prazer. O prazer é o único elemento de ligação nessas relações difusas, líquidas, né? Em que não há ali um compromisso de sentimento, de afeto, de lealdade, de fidelidade. Então, tudo vai se tornando utilitarista, tudo vai se tornando descartável, tudo vai se tornando imediato, banal, fútil. É o modus operandi, né? A tecnologia em si, ela não é o problema em si, é a maneira como nós a temos encarada agora, né? Mas ela acaba acentuando isso no estágio em que estamos. Hoje não há mais aquela meta, vamos fazer 50 anos juntos. Isso muito dificilmente, né? 50%. Muito dificilmente se tem essa visão de um comprometimento com algo que vai me custar. Tudo que me custa, tudo que gera incômodo, o primeiro movimento é afastar.
E aí, o que sólido se constrói? O que de conhecimento sólido se constrói com um vídeo de 5 minutos? Sem meditação. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Você sabe que, principalmente na área jurídica, né, pensando nos concursos públicos, o que a gente tem visto ultimamente são as pessoas um pouco mais de idade serem aprovadas. Antigamente, as pessoas passavam um pouco antes. O que acontece? Hoje, os jovens, eles entram na faculdade, fazem a faculdade sem comprometimento, sem aprofundamento e tal, e aí terminam o curso e querem a carreira. Então, assim, nós sabemos... da carreira. Querem uma boa carreira, querem isso e aquilo. A gente sabe que o plantio pode ser feito da maneira que deliberarmos, mas a colheita é obrigatória, ela tem relação com aquilo que nós plantamos. Se não plantou, não tem como colher. Mas isso não quer dizer que a pessoa não pode, então, colher, só que vai demorar muito mais tempo. Sim. Então, às vezes, as pessoas levam muitos anos depois, porque ela mexem real, né? Olha, eu não porque aí aproveitei cai. o meu tempo. Ela amadurece. Agora eu tenho que correr atrás do Elas prejuízo. estavam nessa superficialidade, nessa rapidez, nesses textos curtos, nessa falta de esforço, nessa falta de dedicação, nessa ausência de renúncia, querendo Se gozar das comprometeu, coisas. né, Paulo? E aí depois diz, não, agora eu quero. Não, mas agora você precisa fazer tudo aquilo que você não fez. Alguns revertem isso e conseguem. Sim. E aí vem algo mais lá na frente, mais 5, mais 7, mais 8, mais 10 anos, às vezes conseguem. Muitos desistem, então perdem o tempo que a vida concedeu mais jovem, sem responsabilidades familiares, por exemplo, sem estar numa união assim, com alguém, sem ter que... necessariamente, muitas vezes, alguns pais, né? Demora mais para amadurecer por conta das facilidades que encontra. Mas... E aí cai naquele erro de muitos pais dizer, eu não quero que meu filho passe por o que eu passei, quando na realidade foi o que passou que propiciou amadurecer mais rapidamente. Essas facilidades, elas tornam mais fáceis ao erro, suscetíveis ao erro. E é isso aqui, o assassínio do tempo, né? Assassínio do tempo. Matar o tempo. Matar o tempo, menosprezar o esforço, não tem como colher. Tem como reverter muitas vezes, mas ali, naquele momento, ou se entra por esses caminhos escusos que foi mencionado aqui, né? Isso. Que foram mencionados, em que aí por outras vias a criatura galga degraus do mundo, mas enquanto espírito não está se qualificando, né? Não está crescendo. Aí surgem as quedas propriamente. Então, oi? Gera um atraso, perda de tempo, como falou aqui, né? Desse recurso, desse patrimônio tão precioso. Seguindo aqui, então, ó, levantar-se-ão como gigantes os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. O que não falta é isso, né? Nesses tempos de redes sociais, sobretudo, me impressiona, às vezes, como as pessoas são levianas, né? Em certos comentários, em certas conclusões. Como as pessoas escrevem sem meditar em nada, o alcance que aquilo vai ter, o que aquilo pode gerar. Sintonia com isso. Exatamente, assim, como a tribuna, de certo modo, é livre, mais ou menos, né? A criatura, ela se julga no direito de falar o que bem entender, e assim, a leviandade é essa manifestação da insensatez do espírito, né? Da falta de maturidade. Então, ele vai lá e escreve uma coisa assim, sem pé nem cabeça, doa quem doer, prejudique quem se prejudicar, eu quero falar o que deu na telha e pronto, sabe? Isso é leviandade, né? Isso aqui. Não faltam os cultivadores de sarcasmo, de ironia, agora os que estão dispostos a edificar, a tirar a melhor parte, a produzir realmente reflexões que agreguem, que transformem as pessoas, que busquem soluções, caminhos, são raros. E o pior é que a mídia privilegia esse pessoal. Infelizmente, geralmente se privilegia. Eu assino a Folha de São Paulo, meu Deus do céu, aqueles artigos assim absurdos, estou brincando. Como você está comentando? Geralmente se privilegia o que incendeia, o que polemiza, não as polêmicas úteis, mas as polêmicas pela polêmica, infelizmente. Né? Gente que segue da pauta. Então, é por isso que estamos falando aqui, né? É a lógica ainda do mundo. Então, é interessante como vai no sentido contrário daquilo que a gente sabe que terá que acontecer no futuro, onde
a infância será um tempo mais curto, a adolescência, ou seja, mais rapidamente, né, o espírito estará pronto para aproveitar a encarnação. E nesse momento há um movimento contrário, né? Aí eu fico imaginando que vem a tal de professora dor, né, para empurrar de volta, né? Extrapolou, né, Arthur? Eu não digo que seja um movimento contrário, eu digo que, na verdade, é a visualização do que já era, mas que estava oculto. A questão é que agora com as redes sociais isso se torna visível e palpável, com a mídia, com a difusão mais ampla da informação. Mas a humanidade, ela era assim, né? Ela sempre foi assim. Agora o canal, ou os canais se ampliaram, a gente viu de fato o que somos, o que temos sido, para trabalharmos mais profundamente, detidamente, visando alcançar o que o Beto falou, o que será, né? O reino que está sendo construído, o modelo diferente deste antimodelo que ainda vigora. É disso que nós estamos tratando, né, até aqui. Então, viverão assinalados em relevo os clientes da extravagância. O que é uma das coisas hoje de muitos influencers? É a extravagância pela extravagância. Assim, olha para vocês verem, gente, eu vi uma notícia esses dias de uma influencer chinesa que desencarnou, 24 anos ela tinha. O que ela fazia? Ela ficava fazendo lives, comendo sem parar. Tem um nome lá, isso, um termo lá, esqueci o nome específico, mas tem muitos influencers que me... E ela simplesmente colapsou durante uma live. 10 horas ou 10 quilos de comida ela estava comendo. Então, assim, a extravagância cultuada, porque ela só faz live e mantinha-se fazendo live porque tinha um monte de gente assistindo isso. E certamente ela tinha algum retorno financeiro com isso, ou mesmo retorno de sentir-se olhada. E chegou ao ponto de desencarnar. Isso eu falei dessa questão de comida, falar de questões de ostentação, de todas as naturezas possíveis, prazer das formas mais esdrúxulas possíveis, e monetiza-se isso hoje. Então, é uma era de extravagância, né? E a extravagância, ela é buscada, ela ainda é cultuada, ela alcança multidões que a sigam. É que se monetiza pela quantidade, né? No volume. Não pelo conteúdo que se apresenta, né? Não. Porque se fosse monetizado o conteúdo, por exemplo, de moralidade, isso não existe. O mundo não quer isso. Não. O que é monetizado é a repercussão que aquilo tem, né? De visualizações. Os canais que tem coisas boas, estudos e que tem moral, são os canais menores. Estão bem longe, geralmente, dos outros. Com uma ou outra exceção, mas é extremamente discrepante a diferença, né? Muito discrepante. Atingirão, eu pulei aqui, viverão assinalados em relevo os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos e obrigações, e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Gente... A gente não precisa ir muito longe para falar de adultos. Eu trabalho com crianças e alguns adolescentes, e a pauta é: eu tenho direitos, eu não tenho deveres. Os deveres, geralmente. Isso gera muito sentimentos ruins, porque são crianças que querem se adultizar o mais rápido possível. E adultos que se infantilizam o tempo todo. Exatamente. São inversões de papéis ridiculamente aceitas. E isso gera uma série de frustrações. Isso na sociedade, mas e se a gente vê, mas dentro da escola, onde a gente conseguiria, talvez, em algum momento, tentar reverter. Então, sai das nossas mãos. A gente já não tem mais controle. Nem dentro da escola. Para vermos o montante do desafio. Mas, aí que está, né? Seguimos confiando nesse modelo que nos está proposto, no potencial educativo que ele tem, né? De tocar o ser de maneiras diferentes, mostrando que aquele modelo de vida, aquele padrão, muito longe está de atender o que de fato o ser busca, né? Por isso o valor de uma vida transformada, como um Chico que a gente citou aqui, quanto ela impacta outras vidas nesse descobrimento de que a vida não se reduz àquilo que ela cultuava, que a vida é algo muito mais amplo do que isso. Então, voltando, atingirão invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir,
e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade, vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que enquanto não vos fizerdes maduros na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. Maduros na habilidade humana, ou seja, no jeito materializado, humano aqui, né, bem rasteiro ainda, de proceder conforme as conveniências. Calou-se o velhinho bom sob a estupefação que nos tomara de assalto. Em seguida, a longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos, a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se firme, arrimado ao bordão, e exclamou para nós outros, antes de prosseguir o seu caminho. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reino celestial, ou no reinado celestial. Mas milhões de criaturas disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre, segundo as definições de Satanás. Lembrando o anticristo aqui, né, sobre o qual nós estudamos alguns versículos para trás. E isso, infelizmente, é uma grande verdade mesmo entre os cristãos. O rótulo de cristão, né, a nos ornamentar, agimos como falso profeta, mas a criatura ainda opera dentro da lógica do mundo. Até os discípulos, no primeiro momento, a gente via que lhes custou um pouco sair disso, né? Na última ceia, eles estavam discutindo o quê quando Jesus vai lavar os pés? Quem era o maior? Quem que ia ficar à direita e quem que ia ficar à esquerda? Isso na última ceia, gente. Ali, ó, depois de 3 anos de convivência, a mãe lá dos filhos de Zebedeu, Senhor, dá para colocar o meu filho aqui, o meu outro filho de cá e tal, né? Pedro, Senhor, e nós, que receberemos? Então, ainda era aquela lógica. E só quando a dor e a decepção, as frustrações vieram marcar aqueles corações, a postura de Jesus, claro, né? De passando por tudo aquilo, o abandono, a ingratidão de manter-se tão amoroso como sempre o fora, aquilo os marcou profundamente e só então eles começaram a entender que era uma lógica absolutamente diversa daquilo que Cristo vinha trazer, né, do seu reino. O capítulo da ilusão do discípulo fala muito disso, né? Porque o Judas vai comprar essa ideia. Exatamente. E cai. O Judas compra a ideia do reino da terra, infelizmente. E quando ele dá por si, já era meio que tarde, não era tarde para ele recomeçar, né? O Cristo já havia sido preso, estava marcado ali para ser morto. Ele, Judas, poderia retificar-se, mas infelizmente entregou-se ali àquela culpa, àquele remorso que o consumiam por dentro, para depois aprender a lógica do reino, e já é hoje redimido. Há muito, né? Judas redimido. Então é isso, eu acho que esse texto ilustra bem o que Jesus quer dizer com do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Então, a gente já entendeu aqui o que é essa lógica do mundo. Não é a Terra em si que é um problema, não é nem a humanidade em si o problema, mas o modo de vida em que a imensa maioria da humanidade ainda vive. Né? Os padrões, os valores que ainda são cultivados. E, naturalmente, quem está associado a esse projeto do mundo vai falar majoritariamente do quê? Vai buscar o quê? Nos seus assuntos, nas suas leituras, nos conteúdos que acessa, que vai atrás, vai buscar o quê? Ou, de maneira mais ampla, falam do mundo. Então, a criatura que vive para o mundo, em alguns minutos de conversa com ela, você vai entender em torno do que o seu coração gravita. Né? Você vai falar de outro assunto, a pessoa acha que isso é mais... A pessoa, ou ela soa estranho, às vezes soa até loucura, né? É aquilo que Paulo fala na sua carta aos Coríntios, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que temos sido salvos, é o poder de Deus. Então, o que Paulo quer dizer com isso? Para uma criatura, gente, que opera dentro dessa lógica, me feriu, eu devolvo. O meu primeiro, o dos outros depois. Perdão é coisa de gente fraca e tola.
A criatura que está vivendo uma lógica como essa, você chega e fala assim, vamos renunciar aí ao conforto para servir os irmãos que estão lá no presídio? Vamos ajudar os irmãos em situação de rua? Vamos renunciar a um pouco do nosso tempo, do nosso lazer, para servir a pessoas que nem conhecemos? Vamos abrir mão dos excessos de recursos que nós temos para direcionar isso a bem da coletividade? A criatura, no mínimo, ela vai achar estranho. Na imensa maioria das vezes, ela vai achar, a criatura não bate bem. A palavra que usa é, você é bobo. Bobo, ingênuo, tolo. Aquela famosa frase da tempo é dinheiro. Lógico. Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Você fica aquilo. Então, a criatura ela vai viver num universo de ideias, de emoções que ela busca, e que a vida dela vai refletir isso, né? Um sábio já disse, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, você convive com uma pessoa, pela conversa dela, pelas escolhas que ela faz, pelos temas mais frequentes, você consegue ver a que ela vinculou o coração dela. O que é o tesouro que ela cultua? A boca fala que está cheio o coração, ou seja, ela revela, e aqui por boca a gente pode entender tanto a palavra falada, como o próprio modo de ser do Espírito. O Espírito fala pelo seu agir, conforme aquilo que está no seu coração, no seu sentimento, aquilo que polariza as suas buscas. Então, isso explica também o porquê do verbo no mundo, seja ele falado, seja a palavra escrita, ser tão mal utilizado em seus potenciais. E o desafio daquele que quer viver uma proposta diferente de, estando no mundo, agir de maneira diferente. Então, ele está numa roda de conversa em que o assunto descamba para comentários menos felizes sobre determinadas pessoas. Ele tenta puxar para uma conversa mais edificante. Ele vai gerar incômodo. Por quê? Aquele que não vive a lógica do mundo, ele vai gerar incômodo no que vive, pelo seu simples modo de agir. O humilde vai gerar algum incômodo no orgulhoso. O que não é leviano vai gerar um incômodo com o seu silêncio ponderado quando o leviano está falando, ou quando o leviano convida a falar. O que não se predispõe à vingança vai gerar um incômodo, uma irritação no que queria se vingar e queria alguém que abonasse. Fala, não, isso mesmo, tem que fazer assim. Você fala, não, meu irmão, perdoa. O cara fala, não, você não falava, vou para outra pessoa. O cara que quer colocar em movimento a lógica do egoísmo para fazer valer os seus interesses, ele não vai querer ficar conversando, ouvindo. O cara fala, não, meu irmão, renuncia. Larga você vai ficando meio excluído, né? Porque você vai lidando com a incompreensão. Vai ficando só os seus grupos, na realidade. E quando você pode, em algum lugar, passar a mensagem, entendeu? Tem muita gente que você consegue conversar, mas muita gente você fica meio isolado do grupo, porque quando você não participa você dela. aconselha o perdão, fala assim, escuta, de que lado você está? Você só acha que você é adversário, que você está torcendo pelo outro. É isso mesmo. É isso que Jesus quer dizer, ó, voltando ao versículo que a gente citou, João 17, 14. Dei-lhes a tua palavra, a palavra de Deus. Que seria passível de gerar ódio, ele ofendeu alguém? Ele prejudicou alguém? A não ser dentro dos interesses daquele alguém, porque a pessoa que está ofendida e quer vingar-se, ouve de alguém fala para ela, perdoa, ela vai tomar isso como uma ofensa. Aí esse ódio vai nascer porque ela vai tomar isso como uma ofensa, porque aquilo afronta a sua lógica de mundo, que está baseada no seu egoísmo. Contra mim, contra o meu modo de ser, contra a minha visão de mundo. É um pouco da cena ali, quando você tem o Saulo, na ocasião, e ele vai lá na igreja e se depara ali com o Estevão. Isso. A reação de ódio que o Saulo tem ali para com o Estevão, por conta da postura cristã do Estevão, é isso. Pelo simples fato que o que o Estevão fez? Não quis discutir com ele. O Saulo ficou possesso. Falou, quem é esse homem para ousar não vir, não me dar chance de debater com ele?
né? Nessa lógica de mundo de hoje, de debates infindáveis, né? De discussões intermináveis, em que nunca se busca a verdade ou o bem de fato, mas sempre a vitória sobre o outro, é a mesma coisa, você não querer debater. Ele apresenta hoje que, assim, 2 são os piores adversários, o diferente e o indiferente. O diferente é o adversário mais direto, né? Como assim você é diferente de mim, cara? Como assim sua visão de mundo é completamente diferente? Como assim você não se importa com esse debate? Sabe? Então, o diferente e o indiferente são os piores adversários de um mundo rachado e dividido nessas polarizações extremadas que nós vivemos. Trazendo assim para bem interior mesmo, chega a ser ridículo como a gente não consegue ser indiferente com pensamentos ou sentimentos negativos dentro de nós mesmos. Não polarizando e exteriorizando, mas interiorizando é uma briga contínua com nós mesmos, nessa jornada de tentar melhorar, de não ter pensamentos negativos ou sentimentos contra o outro ou contra nós mesmos. Então, isso está tão enraizado, interiorizado, que a gente, de fato, exterioriza em grande escala e sem observar. Sem observar, sem medir, né? Nesse tópico sentimento de vingança, como leva para o outro plano depois, como é tão comum, lamentavelmente, espíritos se manifestarem numa reunião mediúnica com o sentimento de vingança tomado e já chega dizendo, não adianta, eu não vou perdoar. Já chega fechando questão nisso, né? De começo e de diálogo, né? E é interessante que esse sentimento é que corrói ele, esse sentimento de vingança que ele alimenta a fogueira do sofrimento interior dele. E sofrem por demais. Agora, tudo uma coisa que aflige a gente pelo que dá pena, né? São os espíritos os indivíduos que já despertam para a verdade, querem realmente assimilar a verdade, estudam, mas não conseguem exatamente viver a verdade, né? Praticar a verdade. Né? Até o Jean-Jacques Rousseau, né, tem uma frase recente que o verdadeiro idiota é aquele que sabe e não pratica. Eu me lembro de uma passagem com o Chico, em que o palestrante espírita chegou no Chico e disse para ele, Chico, eu vou parar de fazer palestra. Mas por que, meu irmão, aquele jeitinho nele e tal? O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Eu não consigo vivenciar o que eu falo nas palestras. Chico, com aquele jeitinho brejeiro dele, de mineiro, né? Mineiro tem jeitinho brejeiro, o senhor sabe, né? Ele já virou para ele e falou assim, meu filho, eu acho que você está precisando aumentar o número de palestras que você faz. Então, é interessante isso, né? Porque aquele sentimento, mas eu falo disso e não consigo fazer, quer dizer, é complicado, né? A gente diria que sempre existirá uma certa distância, né? Um certo gap entre o horizonte que se alcança e o ponto em que se está, né? Que é o que a gente comenta quando a gente fala de evolução, né? Cada espírito evolui entre um piso e um céu, entre uma terra e um céu. Então, o piso que encontro, aquilo que já consolidei, e o horizonte que eu já almejo, que é justamente o estímulo para avançar. O grande esforço nosso é para diminuir, tanto quanto possível, sempre que possível, essa distância. Quanto maior ela, maior a aflição. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente constrói também um senso de que esse esforço nos traz tranquilidade com a gente está fazendo a nossa parte. Então, mesmo que a gente ainda não seja tudo que pode ser, o fato de a gente estar caminhando já nos traz uma certa paz de espírito, mas ainda fica ali sempre aquela distânciazinha que é o que me impulsiona a seguir e a avançar, né? Então, dentro dessa parte aqui do versículo, por isso falam do mundo, fica aqui o cuidado para que aquilo que a gente já vê como horizonte
como proposta diferente do reino do Cristo em relação ao reino do mundo, se traduza de fato na nossa vida, a começar pelas próprias palavras, também pelas ações, mas a começar pelas próprias palavras. Como dizia Paulo, né, a Timóteo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, como é que está o nosso falar? De que assuntos nós mais falamos? É para onde nós dirigimos o pensamento do outro quando o outro trava o contato conosco? A gente dirige o pensamento dele para o otimismo, para a esperança, para algo que agregue, que realmente abra os horizontes da sua mente? Ou a gente vai usando o verbo também para descer, para baixar ali a vibração, o diapasão? Então, até o falar aqui é um tempo, é um momento de nós, com o conhecimento que já temos, que se nos pede muito critério, muita reflexão sobre o uso do verbo. Eu me lembro de uma mensagem do Emmanuel no Palavras de Vida Eterna. Eu não me lembro exatamente agora o capítulo, mas ele fala basicamente assim: olha, quase sempre, computada a conversação de uma existência inteira, a balança acusa largo coeficiente de desperdício e diminuta parcela de proveito. Então, você pôr na balança, final de uma existência, toda a conversação, todas as palavras que foram proferidas, a balança vai acusar largo coeficiente de desperdício, quando não de mau uso, de fato, no sentido de prejudicar, de confundir, de desviar, e diminuta parcela de proveito. A nossa questão é agora também melhorar um pouco esse balanço no uso do verbo, né? É aquela grande frase, né? O que você fala te nutre ou te envenena. Assim também aos outros, né? Assim também em relação aos outros. Pastor, uma perguntinha. Você acha que a prática da caridade os impede essa dificuldade do espírito proceder à reforma íntima, ter a maturidade, exercer parte para a caridade? Porque tem uma dirigente espírita lá em Araraquara que ela disse, eu discordei dela, que ela diz que a caridade só tem valor se é feita com amor. Mas eu acho que a pessoa, se começa a fazer a caridade pela consciência que ela tem da lei divina, que a caridade reverte, traz consequências positivas, de repente ela vai despertar o amor. De tanto ela praticar a caridade, ela vai acabar fazendo por amor. Tem que começar de alguma maneira para conquistar o amor. Para um começo é bom, né? Para um começo é algo. O Emmanuel tem uma mensagem no Livrinho de Luz, capítulo 110, chamada Caridade Essencial, em que ele fala disso. E basicamente ele vai falar assim, olha, que de fato essa caridade, toda forma de caridade é louvável, até essa caridade mais material, em que ainda não há uma adesão muito própria do sentimento, né? Mas que a gente precisa estar sempre visando alcançar a caridade essencial, que é aquela de sentir em Cristo para agir conforme o Cristo. Porque se nos mantivermos somente na outra, a gente pode espargir muitas bênçãos, conquistar a gratidão de muitos, erguer muitas obras de pedra, mas no momento da transição para a vida maior, estaremos na condição de mendigos de luz, que acendemos muitas luzes lá fora, mas por dentro ainda não acendemos a luz mais fundamental. Então, Paulo já falava disso na sua carta aos Coríntios, sobre a caridade. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, ou se não tivesse caridade no sentido de amar como Cristo amou, envolvendo, portanto, caridade moral, paciência, compreensão, resiliência, humildade, perdão, aí eu ainda estou no nível superficial de caridade. Eu conquisto alguma coisa, né? Alguma benesse há de surgir disso, mas é muito aquém ainda do que deveria ser a proposta da caridade salvadora, conforme o Espiritismo nos apresenta. Eu acho que essa é a chave de ouro, viu? Nós temos que ser caridade, definição de Paulo de caridade. Não é? Você tem que ser a caridade, você tem que se enquadrar dentro daquela definição de Paulo de caridade. Né, do amor. 1 Coríntios 13. Foco, né? Isso mesmo. E o finalzinho aqui, e o mundo os ouve. De novo, a gente volta ao início, ao que a Fer falou. Para o que esses ouvidos estarão abertos? Os dos que estão no mundo, os dos que vivem conforme o mundo. O que eles vão buscar dentre as tantas vozes? As que falam em renúncia, as que falam em sacrifício, ou as que retroalimentam aquela posição e aqueles valores do mundo? Eles vão ouvir a voz do bom pastor, ou eles vão ouvir a voz dos falsos pastores que ainda mantêm as ovelhas cativas? Então, o mundo vai responder àquele que serve ao Cristo muitas e muitas das vezes com indiferença.
a resistência de um ou outro coração. Não que ele vá fazer um proselitismo superficial, de natureza exterior, mas ele precisa convertido já, mas ainda não chama do lógica de antes. Vou agora falar dessa nova lógica. O Cristo é de fato o Senhor, o Evangelho é a verdade. Vou na sinagoga de Damasco falar para esse pessoal que o Cristo é a verdade, que o amor e tal. Chega lá, indiferença gelada. Diz o Emmanuel assim, se ele tivesse tomado 39 chibatadas, não teria doído tanto quanto aquela indiferença, de ver que não encontra eco. Sabe? A pregação no deserto de João Batista é isso. O Emmanuel tem uma página no livro Emmanuel, chamada Vozes no Deserto. E ele vai falar assim, ó, por muito tempo ainda a nossa atividade será como a de vozes no deserto. Porque vai encontrar uma ou outra ressonância. Mas é preciso acender a luz, é preciso espargir a mensagem da Boa Nova, apesar disso. Compreendendo que por muitas vezes ainda os do mundo, os corações ainda vinculados integralmente ao mundo, darão muito mais ouvido, muito mais atenção, muito mais prestígio, muito mais interesse aos que do mundo são. Por isso, falam do mundo e o mundo os ouve. E o mundo os ouve. É interessante esse exercício para a gente, né? Porque quando a gente se depara, então, com esse mundo que não aceita, né? A gente vai ter uma resposta importante para a gente mesmo. Porque se a gente se deixa bater por isso, é porque a gente está na expectativa e na nossa orgulho, na nossa vaidade de ainda querer ser aplaudido. Ainda há algo da lógica do mundo ali, né? Então, isso me lembra mais ou menos aquela historinha do Vicente de Paulo, quando eles iam servir lá, né, aos necessitados, aos aflitos, ele com as suas colaboradoras, e muitas das vezes os que iam ali pegar o prato de comida, o prato de sopa, estavam impacientes, agressivos, nós, o mundo, respondemos a ele. O importante é não desistir, né? E muitas vezes nem falar. Só a sua ação é que vai. Nós fomos tão ingratos com ele, tão exigentes, né? Então, se ele é modelo e guia. Então, para a gente e fantasias. Verdades e fantasias. Emmanuel vai comentar um versículo de João, capítulo 8, versículo 45, em que Jesus diz: mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Olha que interessante. Isso aqui é no âmbito, no contexto do diálogo dele com os fariseus. Justamente quando ele fala, acho que a gente comentou isso no estudo passado aqui, Jesus fala assim: vós tendes por pai o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. A gente falou dessa questão da paternidade, né? Vós tendes por pai o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. O que Jesus está falando com isso? Por que vocês não conseguem entender o que eu vos digo? Porque vocês estão abraçados à mentira, não querem aceitar a verdade, porque a verdade contraria o universo, o mundo que vocês construíram para si, o conjunto de valores, de metas e tudo mais. Então eu refugo a verdade porque a verdade me contraria. Por isso que Jesus fala para eles: porque vos digo a verdade, não me credes. Então, na ausência de humildade, na presença do orgulho, a criatura estabeleceu o seu mundo, e aquilo que desafia, por mais que seja verdadeiro, ela refuta a todo preço. Então, ela não tem, nesse caso, compromisso com a lei divina. Ela tem um compromisso com o interesse dela. Por isso, vós tendes por pai
o diabo. Ele foi mentiroso desde o princípio. É mais profundo o assunto, né? A gente poderia desdobrar mais, mas aqui já é uma pincelada inicial. Então, o comentário Emmanuel diz assim: o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. Por quê? Porque o mundo persegue fantasias. É o que eles agradam. Porque o mundo persegue ilusões. E a ilusão, ela é extremamente agradável ao princípio. Por isso que ela é ilusão, por isso que ela ilude e envolve a tantos, porque ela é agradável. A verdade nem sempre o é. Então, o mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Então, nossa era de conectividade, de influencers, de isso e daquilo outro, você vê muitas vezes essa lógica operando. O cara é hábil, o cara é eloquente, sabe vender uma coisa, um elemento ali, convence, leva e lucra e vai, e cria uma imensa rede de seguidores, de apoiadores, isso nos vários âmbitos aí da sociedade que pudermos elencar, né? Então, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Olha a consonância com o versículo. Falam do mundo e o mundo os ouve. Então, aqui, homens palavrosos que prometem milagres e maravilhas. E que são acatados, e claro, né, há sempre esse retorno aí bem lucrativo. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Então, você vai destacar aquilo que seja cômodo e agradável à pessoa e vai ocultar, velar aquilo que seja incômodo, aquilo que seja necessário, mas desagradável. Então, você vai ter propostas, por exemplo, de uma espiritualidade quase que à la carte, né? Uma espiritualidade à moda da casa, ou conforme as conveniências, em que dela se colhe o que traga talvez algum status, uma imagem legal, que me traga uma sensação de que eu estou bem, que eu estou me amando, que eu estou quite com a minha consciência, mas quase nada de profundidade no sentido de reflexão sobre vícios, de reconhecer imperfeições, de trabalhar relações mesmo, no sentido de que, assim, o problema não é o outro, né? Claro que o outro tem imperfeições, mas que preciso olhar majoritariamente para mim. Então, é aquela coisa assim, tá com problema, a relação está com problema? Afasta do outro, né? Então, remove os problemas, ou encobre os problemas. E vamos focar aqui numa visão de auto-amor, que é uma visão, assim, bem light, bem superficial, né? Auto-amor é dar vazão aí aos desejos, etc. E assim vai se construindo, né? Estou dando um exemplo dentro desse universo de milagres e maravilhas que são prometidos aqui. Então, encobre-se a enfermidade, a fraqueza, a ignorância, o defeito. O problema não está em você, o problema está no mundo que não te compreende. O problema está nos outros que não te compreendem. Joga tudo para fora do ser e deixa ele naquele estado assim de aparente tranquilidade. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Gente, todos os problemas humanos, outro dia eu meditava isso, todos os problemas humanos, no fundo, vai ter um problema de convivência com a verdade, de aceitação da verdade. Todos os desvios humanos. Por isso que Jesus define, né? Eu sempre achei muito interessante, Jesus, ao definir o diabo, ele usar esse título, pai da mentira. Ele podia usar tantos outros títulos, né? Mas ele usa esse, pai da mentira. Porque no fundo de todo desvio humano existe uma dificuldade, uma inaceitação a algum aspecto da verdade. A vida é assim, o outro é assim, a lei é assim, então eu recuso isso, abraço um compromisso com a mentira, que é um compromisso com a ilusão, e isso me leva às frustrações de amanhã, aos desvios de hoje.
Então, não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. Então, não bastando aqui as opiniões do mundo, a gente transferiu isso também para a questão espiritual. E aí surgiram aqueles que, mediante pagamento, mediante algum retorno, falavam do mundo espiritual, recebiam algo do mundo espiritual exatamente conforme o que eu desejaria ouvir. Com a sintonia que se estabelece. Lembrando que o começo da passagem fala disso, de ouvir. Exato, que vem de lá. É aquilo que está no livro dos Médios, né? Evocai uma pedra e ela vos responderá. Ou seja, do mundo espiritual, você vai ouvir o que você quiser. Então, aí surgem os critérios espíritos, que é tudo que nós temos falado aqui. Como é que está a vivência moral do médium? Como é que está a proposta de seriedade ali de estudo? Como é que está o compromisso da casa, o seu entendimento, o seu discernimento quanto ao que você vai ouvir? Porque o que vem de lá, gente, vem de tudo, de toda fonte possível. Diga, Caminha. Arthur, por favor, que livro é esse que você está lendo agora, que deu uma travada, mais ou menos, olha que você falou, não deu para perceber. Caminho, Verdade e Vida, 78. Verdades e Fantasias. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. Isso vale para aqueles que intermediam o mundo espiritual, isso vale para encarnados também. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaiz. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil. É difícil, é impressionante, né? Porque só mesmo o poder de amor do Cristo para explicar o fato de que o convite dele ainda ecoa no mundo hoje. Olha o convite de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Só aí já filtrou 90%. Tome a sua cruz. Foi mais 9%. E siga. Quantos ficaram? É o completo oposto da lógica do mundo. Os convites do mundo mais seguidos são: se alguém quiser vir após mim, afirme a si mesmo. Deixe a sua cruz de lado e faça como eu, não como Cristo. Esses são os convites que é. Mas o convite do Cristo, contra todas as probabilidades, ainda permanece quando? Por quê? Pela força de amor e verdade que está ali. É só isso para explicar. Porque ele é absolutamente contrário à lógica do mundo. E mesmo assim, a multidão ainda nega. Porque é ainda o reino, né, que predomina, o reino da terra aqui. Querem cócegas nos ouvidos, não tem um texto também. Sim. Mais razoável, então, compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade, enquanto é tempo. Isso não significa que para sermos arautos da verdade ou estarmos comprometidos com a verdade, deveremos sair a lançá-la sem critérios, sem compreensão, à face dos outros, como quem lança um diamante na cara do indivíduo. Mas também a gente precisa ter uma firmeza. O mundo não nos compreenderá muitas vezes, o mundo perseguirá muitas vezes aquele que é fiel ao que a vida e a lei divina nos ensinam de fato. Mas felizes aqueles que souberem ser fiéis à verdade, porque assim viveu o Cristo. Dizem que Emmanuel falou que no ano de 2057 estaria instalado a regeneração. Nós estamos em 25, tipo 27, daqui a 30 anos. Eu achei impossível do jeito que o mundo está de ponta cabeça. Agora, uma confreira nossa lá de Araraquara, Dona Marinha Medina,
Ela teve com o Chico, isso há 50 anos atrás, quando eu vim para cá, e o Chico disse para ela que a regeneração estaria instalada lá por meados do 3º milênio. Ela sempre falou isso mais uma vez até, que eles iam muito operar para lá. Então, um negócio assim complicado, né? É porque o seguinte, o Emmanuel, de fato, tem essa referência no ano 2057, em uma resposta que ele dá, não me lembro exatamente agora a obra, a gente pode resgatar depois. O Chico fala sobre essa questão também na própria entrevista do Pinga Fogo e em outros momentos. Mas, basicamente, a questão ela é complexa porque envolve livre-arbítrio humano. Então, o Chico mesmo no Pinga Fogo, ele menciona, a depender da escolha da humanidade, a gente adianta muitos processos. A depender da escolha, a gente posterga muitos processos. Ele, inclusive, fala daquele período de 50 anos, depois da chegada do homem à Lua e tal, e que, se nós escolhêssemos caminhos mais pacíficos, veríamos um progresso no início desse 3º milênio jamais antes imaginado ou visto. Por outro lado, se escolhêssemos o caminho de uma outra grande guerra, nós postergaríamos em alguns séculos, ou até em um milênio, algo assim, esse processo de desenvolvimento. O que Emmanuel quis dizer com esse ano, né? Eu entendo, e conhecendo Emmanuel, assim, por tudo que a gente lê dele, que o foco de Emmanuel ali não era falar do ano 2057, era falar do período de 200 anos depois do advento do Consolador. O 2057 é uma referência comparativa ao 1857, que marca, digamos assim, o advento do Consolador. Ou seja, 200 anos de um período mais intenso, por exemplo, dos exílios. Kardec diz que de 1850, a partir do Espiritismo, os exílios realmente começaram a se intensificar. Estão em pleno curso, muitos espíritos já foram, outros espíritos estão sendo levados, alguns ainda serão. Então, tudo isso está em curso, tudo isso está numa efervescência, digamos assim, né? E vale, assim, a gente pensar, gente, que pode parecer muito próximo, de fato, temos aí menos de 50 anos até lá, mas a gente tem que ver, assim, como que as questões da humanidade também, elas estão se tornando muito mais exponenciais na era em que nós vivemos, que é uma era de circulação da informação, de conectividade entre os seres, imensamente maior do que antes. Você pensa, antes, gente, você tinha lá um acontecimento marcante. Lutero fez lá, né, foi a base ali de todo um processo do iluminismo e tal, com a reforma. Para isso difundir-se no mundo, então, quanto tempo demorava? Os livros mal tinham surgido, estava começando a surgir a imprensa. Então, para circular a ideia, demorava um tempo. Agora, volta mais ainda no tempo. Volta 1000 anos atrás. Você tinha uma ideia aqui, nem tinha imprensa escrita. Então, tinha que ser cópia para chegar no outro lado da Europa. Então, era muito mais moroso o processo de avanço, porque as ideias circulavam com mais dificuldade. Hoje, surgiu aqui, está no mundo inteiro no dia. Para montar uma página, era assim, cada letra. Né? Cada letra. Para imprimir os textos de Kardec, você tinha que fazer letra a letra, cada página. Então, a gente não pode desconsiderar também todo esse recurso que nós temos agora e como está agilizando certos processos do mundo. Vide o mundo, gente, de 15 anos atrás. E os espíritos que possam reencarnar aí, né? Sem considerar esse elemento. Então, assim, é óbvio... O livro da Cheia aqui agora. Pois é. PDF do Chico Xavier está aqui na mão, né? Então, é óbvio que em 2057 nós não teremos uma regeneração consolidada. Mas o que Emmanuel quis dizer é que ali nós teremos um marco, talvez, por exemplo, de que até ali os espíritos que tiverem ter sido exilados, em sua maioria, já terão sido exilados. E isso já gera um imenso impacto no todo da Terra, né? Então, tem uma série de fatores a serem considerados. Mas o Emmanuel não está falando de uma data específica. Vejo ali muito mais como uma referência a um período. Mas também, em outros momentos, ele frisa a importância do livre-arbítrio humano. Porque tudo está acontecendo, muitas vezes, imperceptível para nós, né? No nosso olhar. Ciclos se fechando. Mas creio que por hoje é isso. A gente até passou um pouquinho aqui, porque trabalhamos uns textos mais longos. Ficamos por aqui hoje, agradecendo mais uma vez a contribuição de todos que aqui estiveram, aos aí de casa. Tivemos aí alguns problemas de conexão, que talvez vão se traduzir no vídeo, né? A gente pede perdão aí por essa questão. Vamos tentar, pelo menos, ver se conseguimos manter o áudio para o pessoal que vai acompanhar depois o registro.
E se Deus quiser, se Jesus assim nos permitir, na semana que vem nós estamos de volta, dando continuidade aqui ao nosso estudo, já chegando ao último versículo dessa passagem e anunciando também na semana que vem qual será então a nossa próxima passagem, nosso próximo trecho aí de estudo e abordagem. Que Jesus abençoe a todos, um grande abraço e até breve.